Olá amigos, 24 de outubro de 2013, a voz do Brasil pela vida. Os segmentos pró-vida do mundo estão escandalizados, aterrorizados, com a notícia de que na Holanda está por ser aprovada uma legislação que permite a chamada eutanásia de recém-nascidos. Vejam bem, eutanásia de recém-nascidos. Até agora, quando se fala de eutanásia, fala-se de suposto direito que haveria de abreviar a vida de pessoas em sofrimento, em grave sofrimento, relacionado com fase terminal de doenças incuráveis ou com o final da vida comum, afetando, de modo geral, pessoas com mais idade, muito especialmente os idosos. Agora, fala-se de eutanásia de recém-nascidos. Mas o que é essa eutanásia de recém-nascidos? É, por exemplo, nascer um nenê, vir à luz um nenê com síndrome de Down. Essa condição não tinha sido verificada no ventre materno, o que pela legislação desse país e de tantos outros já permitiria a chacina, a matança do nenê no ventre materno. Mas vem à luz com essa deficiência e com base no fato de que essa condição médica autorizaria o aborto no ventre materno, mata-se o nenê, pratica-se a eutanásia, porque jamais dirão matar, né? Jamais dirão praticar homicídio, pratica-se a eutanásia, pratica-se esse ato de suprema bondade humana, como eles assim qualificam, que é a eutanásia, contra um nenê recém-nascido, contra uma criança que já veio à luz. É claro que isso não é novidade. Essa posição maligna foi defendida por dois supostos filósofos italianos numa revista da Associação Médica Britânica, como tantas vezes nós esclarecemos aqui e como temos informado nos diversos seminários, encontros, cursos, simpósios e nos sites da internet que são utilizados para a defesa da causa da vida. Esses dois filósofos defendem exatamente isso. O que eles dizem é que, havendo pela legislação de um determinado país, com base naquilo que eles entendem que seja o direito internacional, uma determinada razão para o que chamam de interrupção de gravidez, não é aborto não, é interrupção de gravidez. Caso ocorra a não detecção desse fato pelos meios médicos disponíveis durante a gestação, se essa criança vem à luz com a condição confirmada, por exemplo, de síndrome de Down e de outras situações, os pais teriam o direito de matá-la, teriam o direito de praticar aquilo que eles chamam de aborto pós-parto, e que agora já vem modificado novamente, sutilmente, de acordo com todo o processo de lavagem cerebral próprio da Revolução Cultural, já vem modificado de aborto pós-parto, que ainda é um pouco impactante, para eutanásia de recém-nascido. Utilizando a palavra eutanásia, que na cabeça dessa gente e na defesa que fazem, supostamente filosófica dessa posição, essas correntes chamam de ato humanitário, de ato de bondade, de ato de compaixão em relação a um outro ser humano em grave sofrimento. Sobre a crise, sobre a síndrome de Down, quantos e quantos exemplos nós poderíamos mencionar de pessoas muito bem sucedidas em toda a sua vida, de pessoas que têm uma vida muito produtiva, de pessoas que têm uma vida muito construtiva, de pessoas que têm uma vida muito próxima do normal com síndrome de Down, mas principalmente de pessoas que exatamente no afã de suas famílias, de dela cuidar por causa de sua deficiência, acabam provocando um agregado espiritual, um agregado moral de altíssima relevância a todas as pessoas que participam dessa faina, que participam desse cuidado, que participam dessa luta muito difícil ao longo da vida para manter e cuidar de uma criança e depois de um adulto nessas condições.
elevando espiritualmente essas pessoas e não deprimindo-as espiritualmente, muito ao contrário. Mas nós poderíamos também falar de outras situações e sempre lembrar que um ser humano com deficiência deve ser cuidado e tratado e não deve ser morto. Afinal de contas, para que serve toda a legislação que hoje ganha foros de politicamente correto em favor das pessoas deficientes, ou pessoas portadoras de deficiências físicas, ou portadoras de necessidades especiais, porque a linguagem, né, politicamente correta vai mudando ao longo dos anos. Para que tudo isso então? Essa torpe iniciativa ganha corpo num país com facilidade como a Holanda, por quê? Porque a Holanda é um país que padece hoje de espiritualidade. A maioria da população é ateia. E entre os jovens, o índice de ateus é simplesmente alarmante. Não há Deus, não há espírito, não há vínculos com o Criador. E, portanto, fica muito fácil as pessoas adotarem esse tipo de legislação que, na verdade, existe para facilitar a vida de quem não quer ter problemas e quem não quer ter os cuidados necessários para um nenê deficiente em relação a uma pessoa que deverá ter a sua vida de modo um pouco diferente e que exige efetivamente cuidados especiais. Ou seja, um tipo de legislação egoísta, materialista. Isso campeia pelo mundo. Campeia pelo mundo, entre outras coisas, por causa da leniência da própria igreja em relação à matéria moral. Nesses termos só pode piorar. Mas essa chacina, todas essas chacinas clamam aos céus. E agora esta, pior ainda, de esperar uma criança nascer para então matá-la, é tão terrível que não se imagina que não possa haver algo muito próximo do castigo de que falam tanto as profecias, especialmente a profecia de Fátima. Por que é que nós somos contra o aborto? Por que é que nós somos contra o infanticídio? Por que é que nós somos contra a matança dessas criancinhas? Porque aborto, infanticídio, tudo isso não passa de homicídio qualificado, torpe, vil, a sangue frio. Mas especialmente no caso do aborto é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.